Meus caros colegas, o 11 de agosto é uma data de festa. Há décadas nos reunimos aqui, neste dia, para celebrar. Mas essa data de festa só se justifica porque o 11 de agosto também é uma data de luta. Faz mais de 100 anos, há quase 200 anos, esta data é celebrada como data de afirmação. E em nome desta afirmação, em nome de um grupo de professores, de alunos, de antigos alunos, de 7 ex-presidentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que estão aqui presentes, nós vamos fazer uma proclamação, uma declaração alusiva à nossa data e ao momento que o Brasil está vivendo, porque senão não haveria razão para festejar o 11 de agosto. O 11 de agosto é uma data nacional. A inauguração dos cursos jurídicos em 1827, em São Paulo e Recife, assinala a proclamação da independência intelectual do Brasil. Ao longo de quase 2 séculos, essa conquista sempre implicou graves responsabilidades. Outrora, pela abolição, pela República, pela Constituição, pela guerra ao nazifascismo, depois, pelo Estado de Direito Democrático, pelos direitos humanos. Agora, caso reste em silêncio, acomodada diante da gravíssima situação institucional que o país enfrenta, nossa comunidade jurídica receberá o libelo da omissão, conivência, cumplicidade que lhe haverá de ser cobrado pela história. Diante da passividade vacilante de tradicionais entidades da sociedade civil, impõe-se manifestação nítida e peremptória, coerente com compromissos solenes com a liberdade e a justiça, com a democracia e a ética. Hoje, uma vez mais, nesta data nacional, professores, alunos, antigos alunos do Largo de São Francisco estão conscientes de que é preciso uma palavra para interpretar a angústia das consciências livres. O Brasil viveu uma república intermitente, com sucessivas crises políticas, interrompendo a legalidade constitucional. Hoje, contudo, a nação perplexa acompanha o desenrolar de outra, distinta das anteriores. Assim como a última ditadura militar deixou gravado na história do Brasil o ferrete da repressão, com a censura e a tortura servindo como instrumentos contra a liberdade, os tempos presentes haverão de testemunhar que os últimos condomínios de poder investidos no país levarão em seus prontuários o carimbo da corrupção, a miúda e a graúda, ambas utilizadas de modo constante, corriqueiro, quase casual, como instrumento, como ferramentas de poder. A corrupção é um flagelo ético. O Brasil não pode ser hipotecado à corrupção. O povo brasileiro não suporta mais o estigma de legatário da herança maldita das felonias de seus governos. Governos cujo espólio inclui escândalos que se sucedem como pragas bíblicas, dentre os quais o desmanche da Petrobras é o mais revoltante.
Governos cujo partido de sustentação tem seus mais altos expoentes processados, condenados, presos por corrupção em escala jamais imaginada. Governos obrigados pela opinião pública a enxotar ministros de Estado por notórios episódios de corrupção. Quantos? Até quando? Entretanto, a despeito dos fatos de domínio público, que não demandam repetição, a circunstância realmente inédita na história deste país consiste no uso sistemático da corrupção como instrumento de poder, destinado a facilitar o acesso, o exercício e a manutenção do trânsito político. A afronta a elementares princípios éticos não pode se tornar banal no Brasil. Ontem era imperativo lutar por liberdade, hoje pela decência. O povo brasileiro não assistirá impassível ao espetáculo deprimente das instituições em decomposição, com a crise política nutrindo a crise econômica, e ambas produto de governo irresponsável, indigente de ideias, em estado terminal. A inércia, a inépcia, a antipatia, a soberba não são delitos. Mesmo a incompetência, por mais perversos que sejam os resultados, não é crime. Da tipologia do Código Penal, igualmente não consta o mal feito. Mal feito é derrubar café no tapete. Todavia, em qualquer dicionário de respeito, a palavra malfeitor é sinônima de delinquente, de criminoso. São malfeitores os que cometem delitos de corrupção, ativa e passiva, de peculato, de concussão, de prevaricação, de improbidade administrativa, de irresponsabilidade fiscal, de tráfico de influência. São delinquentes perigosos os receptadores do assalto ao erário, mesmo travestidos em governantes, parlamentares ou magistrados. O governo insiste em seu percurso de mão única, com a vil barganha por sinecuras, revelando nova classe de sibaritas inúteis. A oposição, caso existisse, bem poderia apontar algum rumo, fora dos figurinos embolorados do oportunismo de ocasião. A comunidade jurídica, entretanto, despida de qualquer uniforme partidário, consciente de que o quadro da governabilidade que o país exige só pode ser desenhado dentro da moldura da lei e da Constituição, declara que urge um gesto de grandeza política para que a senhora Presidente da República preserve tanto as instituições que jurou defender, como sua própria biografia, para que a legitimidade de seu mandato não resvale na rasteira dos escândalos, para que o alarido sonoro das ruas que a corrupção deflagrou possa, algum dia, ser lembrado no futuro apenas como nota desafinada na partitura da história do Brasil. Renúncia já! Boa tarde, caros colegas.
Eu vou falar antes que nós cantemos os nossos hinos, que nos unem a todos na história da nossa querida e velha Faculdade do Largo de São Francisco. Meu nome é Maria Aparecida Costa, Cida Costa, turma de 1967. Eu tomei a liberdade de vir para esta tribuna livre, como sempre foi livre a tribuna do Largo de São Francisco, uma liberdade sempre duramente conquistada. Eu vim pelo seguinte: este almoço para mim foi muito difícil, foi muito pesado, foi muito diferente do que eu imaginava quando eu vim para cá. Tenho participado em outros anos com os meus colegas e outros colegas de várias turmas. Por que foi diferente? Porque eu vim aqui para confraternizar. Eu vim aqui para, independente das nossas posições pessoais, políticas, confraternizar democraticamente com os meus colegas. E desde o início eu fui recebida com um discurso proferido por alguém que eu respeito muito, mas cujo conteúdo eu creio que não cabia neste almoço de confraternização. Eu respeito eu sou covarde de fugir de vaias. Eu fui presa pela ditadura militar. Eu sofri torturas pela ditadura militar. Eu respeito a democracia. Eu respeito a posição divergente dos meus colegas. Eu respeito que se marche no domingo contra o governo Dilma. Eu respeito que se peça a renúncia da Dilma. Eu respeito tudo isso em nome de uma democracia que eu e muitos colegas e muitos brasileiros e muitos cidadãos lutamos para conquistar. Só venho colocar minha posição, que eu acho que não era o local que o nosso colega se utilize de entidades, do jornal, da mídia, do que desejar. Eu respeito, mas eu quero ser respeitada numa festa de confraternização dos colegas e amigos do Largo de São Francisco. Viva a democracia e o respeito! Respeitamos muito a nossa colega e fizemos expressa referência à pluralidade do Largo de São Francisco, que sempre foi assim. Não houve unanimidade na luta pela abolição, não houve unanimidade na luta pela República, não houve unanimidade na Revolução de 32, não houve unanimidade na Carta aos Brasileiros, mas há unanimidade pela liberdade de expressão. Viva a nossa colega que expressou a sua opinião.